E aí pessoal, aqui é o Hugo novamente, e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer envios de e-mails em massa sem precisar de uma ferramenta de e-mail marketing, é isso mesmo. Através do NTN, você pode utilizar uma API de SMTP e assim criar a sua própria ferramenta de disparos de e-mails, tá? Então como vai funcionar? Nesse exemplo aqui, a gente vai estar utilizando a API da Usender, tá? Que é o nosso SMTP dedicado e limitado. Tá? Então, uma vez que você assina um dos planos da Usender, você vai ter à sua disposição as credenciais da API, tá? Que no caso é o endpoint e a chave, né? Que é como se fosse o token. Tá? Então, vamos ao exemplo aqui. Nesse caso, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é colocar os dados dos leads, né, no formato JSON. Então, antes de mais nada, eu vou aqui criar, né, um nó do tipo function, tá? Onde eu vou colocar aqui os valores em JSON. Tá? Eu vou apagar tudo aqui. E como é que eu faço isso? Né? Geralmente, quando você possui algum sistema, né, de gestão de leads, geralmente ele exporta em CSV. Né? Então, você pode utilizar essa ferramenta aqui, tá, online, que é o convertcsv.com, para colocar os seus dados em CSV no formato JSON. Tá? Então, você simplesmente você vai colar aqui, né, os dados em CSV. Geralmente, né, eles são divididos por colunas e linhas. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui na mão, onde eu vou colocar aqui as colunas nome e e-mail, tá? E logo abaixo vem os valores, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Hugo Pérez, vou colocar aqui o e-mail, né, correspondente, e vou colocar mais um aqui, e também o respectivo e-mail. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, é claro que quando você for testar aí, você vai colar a lista, né? Você não vai precisar aqui digitar na mão, né? Se for uma lista pequena, claro, você pode digitar na mão, mas se for uma lista com muitos leads, né, basta você exportar o seu CSV, copiar o conteúdo dele, que certamente vai estar nesse formato, e colar aqui. Tá? Então, depois disso, a gente vai clicar aqui em gerar JSON, tá? Aqui, ó, CSV to JSON, e vamos copiar o valor. Tá? Ao voltar no NTN, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar uma variável aqui do tipo array, tá? Chamado itens. Tá? Como eu falei no vídeo anterior, itens, né, é a variável, digamos assim, ou é a constante, né, padrão do NTN. Toda vez que você quer se referir aos dados retornados, né, ou uma linha específica daqueles dados, você tem que utilizar itens ou item. Tá? No caso aqui, como é um conjunto de dados, né, eu estou utilizando, digamos assim, a constante itens, tá? Onde eu vou criar ela aqui no formato array e vou dar o nome de lead. Tá? Então, assim, significa o quê? Que eu vou retornar itens, tá, do tipo JSON que irá armazenar, digamos assim, num campo chamado leads. Tá? Então eu vou dar aqui igual e vou colar aqui o meu valor de JSON. Tá? Eu vou colocar aqui ponto e vírgula e logo embaixo eu vou pedir para retornar esses valores. Bom, o e-mail está tudo certo aqui, né? Vamos fechar e vamos dar um execute node. Bom, então como você pode ver, ele me retornou aqui um campo lead com
os valores, né, de JSON agregados. Tá? Então, eu vou fechar aqui. Em seguida, eu vou adicionar um novo nó do tipo items_list. Esse nó aqui, ele é uma função recente do NHN. Então, para que você possa ter ele disponível no seu catálogo, você tem que fazer a atualização do teu repositório aí no servidor. Tá? Então, como é que vai funcionar aqui? Esse nó, né, eu vou até escrever aqui, já dar um nome para ele. Eu vou colocar aqui lista de leads. Deixa eu salvar aqui. Eu já aproveitar e já vou colocar o nome desse aqui também. Vou colocar como JSON, tá? Vou botar aqui JSON. Voltando aqui para esse nó, como é que funciona? Você simplesmente vai escolher a operação dividir os itens de saída, né? Ou seja, ele vai pegar aquele valor agregado lá do nome e e-mail, né, de cada pessoa, de cada lead, e vai fazer a divisão colocando cada um como um item, ou seja, como uma linha. Tá? Então, você simplesmente só vai informar aqui qual é o campo cujo esses valores estão agregados. No nosso caso, é leads, né? Lembra que eu coloquei o nome leads? E somente isso. Ao executar esse nó, ele vai fazer o seguinte. Ele já vai retornar para mim os itens, né, separado. Aliás, já vai trazer para mim as colunas com seus respectivos valores. Tá? Então, aqui temos a coluna nome, com os nomes dos leads, e a coluna e-mail com os e-mails dos leads. Tá? Deixa eu só conferir aqui. Certo, o e-mail está ok, para garantir que vai ser enviado para esses leads. Tá? Então, beleza. Bom, agora o próximo passo é a gente criar um nó de requisição HTTP que vai fazer a chamada API para disparar esse e-mail. Tá? Então, eu vou criar aqui mais um nó. E aí eu vou dar o nome de envia e-mail. Eu posso até colocar aqui o sender. Ok? Bom, eu vou colocar como um post, né? Porque eu vou estar enviando uma informação. E aqui na URL eu vou colocar o meu endpoint, tá? Que é esse aqui. Em seguida, deixa eu maximizar aqui que fica melhor a visibilidade. Pronto, tá aqui, ó, o meu endpoint, tá? Da sender. E agora eu vou adicionar o cabeçalho, os parâmetros de cabeçalho e do body, né, do corpo. Então, no cabeçalho, eu só vou passar o valor do token, né? Eu vou colocar aqui o token. E para o corpo, eu vou colocar basicamente 3 parâmetros. Tá? Quais são? São o from, que é o remetente, né? Que no caso vai ser autotick. Tá? Eu vou mandar o e-mail em nome da autotick. Então eu vou colocar aqui autotick e vou colocar o e-mail. Ok? Em seguida, eu vou colocar mais um parâmetro, que é o to, para quem eu vou enviar. Tá? Mas antes de preencher aqui o to, eu vou colocar os demais, né? Que é o subject, que é o assunto. Né? Eu posso colocar aqui testando a API da sender. Ok? E vou colocar também
o texto do corpo do e-mail, né? Cujo parâmetro é plain body. Bom, então antes de mais nada, eu vou voltar aqui para o to, tá? E como é que vai ser a menção do e-mail, tá? Eu vou clicar aqui na engrenagem e vou escolher add expression, tá? Basicamente eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em nós, eu vou lá na minha lista de leads, nos dados de saída, JSON, e vou marcar aqui e-mail, tá? Sendo que na API da Usender, os valores de to, né, ou seja, para os valores de destinatários, eles não podem ser strings, tá? Eles têm que ser array, né? Então é como se fosse um array de strings, tá bom? Então, você terá que fazer uma pequena adaptação aqui para que não haja erro ao enviar os e-mails, tá? E esse ajuste é simplesmente o seguinte, você vai colocar aqui, entre esses colchetes, tá? Você vai colocar aqui essas chaves aqui, né? Vou colocar aqui. E automaticamente, aliás, colchete, né? Que se fala, se não me engano. Chaves, acho que seriam esses aqui. Então, assim, aqui, basicamente, eu coloquei os colchetes, né? Para quê? Para que ele pudesse considerar isso aqui como um array, tá? Então, se você for olhar aqui embaixo, você já vai ver que ele já está considerando isso como um array, tá? Passando por parâmetro o e-mail daquele destinatário, tá? É claro que aqui ele só mostra o primeiro da lista, mas quando o workflow for executado, ele vai passando por cada e-mail, tá? Mas sempre considerando o valor como um array, tá? Porque a API exige que o parâmetro to seja um array. Por mais que seja um e-mail ali que vai passar como parâmetro, mas tem que ser no formato array, tá? E já o plain body, né, que é o texto do nosso corpo, a gente simplesmente vai fazer o seguinte. A gente também vai clicar aqui em add expression, tá? E vamos fazer o seguinte, né? Eu geralmente começo o e-mail dizendo olá, né? Aí aqui eu deixo, né, o nome do lead, vou botar aqui vírgula, e em seguida aqui a mensagem, né? Então vou colocar olá, fulano, né? Estou testando nesse exato momento a API da Usender pelo NHN, ok? No lugar do XX, né, eu posso colocar aqui o nome do lead, né? Então eu vou lá em Nodes, lista de leads, dados de saída, JSON, nome. Tá? Então, basicamente, ficaria assim, ó. Olá, Hugo Pérez, estou testando nesse exato momento a API da Usender pelo NHN. Tá? Então, basicamente é isso. Nosso workflow aqui de envios de e-mails já está pronto. Tá? Eu vou dar o nome a ele aqui de envia e-mail. E agora eu vou executar o meu workflow. Tá? Pronto. Certamente ele já fez o disparo para os dois destinatários. Tá? Então aqui, ó, acabei de receber o e-mail lá pelo meu e-mail da Hotmail. Né? Então tá aqui, ó, olá, Hugo Pérez, estou testando nesse exato momento a API da Usender pelo NHN. Tá? E se eu for acessar aqui o meu e-mail do Gmail, tá? Certamente também o e-mail deve estar aqui. Sendo que ele não está aqui no principal, também não está aqui no social, mas provavelmente deve estar aqui na promoções. Tá? Deixa eu verificar aqui. Ou pode ser que também tenha caído no spam. Opa, não, caiu aqui no principal. Né?
Levou um tempinho, mas chegou, tá? Está aqui, ó. Chegou o e-mail testando a API da Allsender, né, que foi o assunto. E está aqui o corpo, ó. Olá, Hugo Santiago. Estou testando nesse momento a API da Allsender pelo NTN, tá? E quando você volta aqui no workflow, né, se você abrir o nó aqui de HTTP Request, ele vai te trazer a resposta dessa requisição, né? Então está aqui, ó, as duas requisições com sucesso, onde foi disparado o e-mail, né, para cada lead, né? E o mais legal é que você ainda pode fazer a tratativa desse retorno, né? Então, aqui, ó, como você pode ver, né, ele apresenta o status de sucesso, né? Então, você poderia aqui muito bem criar, né, um nó aqui, if, né? E fazer o tratamento dessa resposta, né? Você poderia vir aqui adicionar o parâmetro. Eu vou colocar aqui, seria uma string, né? E eu colocaria que valor? Eu colocaria o valor que veio de resposta, né? Dessa requisição. Deixa eu verificar aqui, output data. Deixa eu ver se aí tem um. Na verdade, porque como eu acrescentei o nó aqui, deixa eu verificar aqui. Itens, status. Deixa eu clicar de novo. Value, node. Perdão, eu estava no errado, né? É aqui no envia e-mail, output data, JSON. Está aqui, ó. Eu tenho acesso ao status e o tempo, né, que levou para executar aquela requisição. Então, se eu coloco aqui status, né, ele retorna para mim o status daquele envio, que no caso foi sucesso, né? E eu posso botar aqui igual a success, né? Que significa o seguinte, ó, se o resultado desse envio for igual a success, né, faça isso. Se não, faça aquilo. Tá? Então, aqui no true, eu poderia colocar, por exemplo, uma condição do tipo, ó, se realmente houve sucesso no envio, envie o segundo e-mail para ele, certo? Mas se não houve sucesso, né, que no caso seria false, eu posso determinar, ó, envia novamente esse e-mail para ele. Então, assim, você pode fazer inúmeras coisas aqui através do NTN, tá? Então, espero que você tenha gostado também desse vídeo. Se você gostou, se foi algo útil aí para você, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal para poder acompanhar mais vídeos, tá bom? Um grande abraço e valeu!